O que acontece? O pessoal confunde muito quando ele está fazendo uma opção, às vezes ele faz a opção, mas não entende muito, ou ainda não tem o conhecimento ainda do mercado de opções, e fica na confusão na hora de calcular o imposto, porque o primeiro cenário a gente tem que entender. Aqui eu acho que a gente conseguiu tornar esse assunto, viu, Cláudio, muito pelas suas exposições, respondendo dúvidas, tornando um assunto que a gente sabe que é chato, que é árduo, tentando aqui transformar numa coisa mais palatável, numa coisa mais fácil para te mostrar que o leão não é tão assustador assim. Vamos botar esse leão na jaula e vamos dominar esse imposto de renda aí de 2025. Lembrando que, né, pessoal, é sempre bom colocar tudo direitinho, tá em dia, entregue, mesmo que você ache que tem algum erro em outro, entregue e depois ratifique, porque o custo, né, a multa é alta se vocês não entregarem no prazo, que, relembrando, é dia 30 de maio de 2025, né, Cláudio? E a gente vê... Sexta-feira, né? Sexta-feira, não é no sábado, e não é no dia 31. Então, pessoal, a gente veio, obviamente, mergulhando um pouco mais, começamos nos temas mais fáceis, mais amplos, né? Semana passada a gente já deu alguns exemplos aqui para vocês. Hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Então, hoje a gente vai falar da estratégia com derivativos, principalmente opções, que a gente sabe que na nossa base tem muita gente que faz uma estratégia de dividendo sintético. Não é uma estratégia principal, mas se você tem aí um bom volume de ações que ficam, idealmente, né? Você só vai acumulando ações, é uma das formas de você rentabilizar a sua carteira. E, obviamente, tem alguns desdobramentos se você fez alguma operação de opção, e é disso que a gente vai falar aqui, dos cenários e como você pode divulgar direitinho aí, se declarar certinho para o leão. Isso aí. Boa noite aí para o pessoal. Rosângela, boa noite. Lorivan, boa noite. A Isabela também, boa noite. O pessoal todo aí participando. Como a Luiz falou, vamos evoluindo cada aula aqui, dando um passinho a mais, mas mostrando que nada é complicado. A gente que fica assustado, assim, de primeira olha ali, fala assim, isso aqui é complicado, eu vou deixar de investir na Bolsa porque eu tenho que declarar. Não é complicado, a gente frisa em todas as aulas aqui que a organização é o que comanda aqui a declaração do imposto de renda. Então, se no ano a gente vem organizando tudo, já vem apurando conforme o que a gente está fazendo, na hora de fazer a declaração, é só colocar na declaração do imposto de renda. Assim, preenchimento da declaração, como diz, é preencher. A apuração a gente faz ao longo do ano, nos meses que está acontecendo cada operação que a gente está fazendo, né? Então, hoje a gente vai começar a falar um pouquinho aqui sobre as opções, como que a gente declara as opções, na verdade, como a gente apura o imposto, para depois a gente jogar na declaração do imposto de renda. Eu vou compartilhar aqui com vocês os cenários das opções. E antes de entrar nas opções, Luiz, o que acontece? O pessoal confunde muito quando ele está fazendo uma opção, às vezes ele faz a opção, mas não entende muito, ou ainda não tem o conhecimento ainda do mercado de opções, e fica na confusão na hora de calcular o imposto, porque o primeiro cenário a gente tem que entender quem são os participantes na opção, né? A opção tem o titular e tem o lançador. Então, esses são os dois participantes da opção, né, no mercado de opção. Então, o que é o titular? O titular é aquele que tem o direito sobre o contrato. Então, o titular, ele compra a opção, ele paga o prêmio para ter o direito ali de ou comprar ou de vender. E do outro lado, então, eu sou o titular, a Luísa é o lançador. Então, de um lado tem o titular, do outro tem o lançador. O lançador, ele tem a obrigação do contrato. Então, sobre o contrato, o lançador ele vai ter a obrigação. Então, no caso do lançador, ele está vendendo a opção e, nesse caso, ele recebe o prêmio. Então, é para lembrar bem a diferença, para você lembrar se você está sendo o titular ou se você está sendo o lançador, porque na hora da gente fazer as apurações aqui no cenário, é bom para poder entender direitinho. Então,
a gente já entendendo quais são os participantes, que é o titular e o lançador, eu vou para as modalidades. Então, a gente tem duas modalidades, que é a call e a put. Né? O que é a call? A call é a opção de compra, né? A put é a opção de venda. Então, se eu sou um titular de call, eu tenho o direito de comprar aquela opção, né? Aquela ação. Então, e se eu sou um lançador de call, é o contrário, tá? Se eu sou lançador de call, eu tenho a obrigação de vender. Então, para deixar bem claro aqui, quando eu sou o titular, eu tenho o direito, quando eu sou o lançador, eu tenho a obrigação. Perfeito. E a call é a opção de compra e a put é a opção de venda. Eu gosto sempre de estar falando isso para poder a gente começar a entender agora os cenários da tributação, para deixar bem claro em que cenário que você está. Então, qual que seriam aqui os resultados? Tudo está atrelado a essa palavra aqui, prêmio, tá? Então, o que pode acontecer aqui? A opção, ela pode não ser exercida, então ela pode virar pó, não importando se essa opção foi de compra ou de venda, né, igual a gente falou aqui. Essas opções que elas não chegaram no vencimento, elas podem ter sido desarmadas ali antes do vencimento, e as opções que foram exercidas. Então, para cada tipo aqui, a gente vai explicar a tributação. Então, as opções que não foram exercidas, se você pagou pelo prêmio aqui, que você é o titular, e ela não foi exercida, ela virou pó, o que aconteceu com você? Você teve um prejuízo, porque você pagou e Exato. acabou ali, Você tá? comprou um direito que você não exerceu, né, claro, porque não era Isso, interessante, ou enfim, isso. não valia a pena, então ele preferiu ficar com prejuízo só do que ele pagou do prêmio. E se ele recebeu pelo prêmio ali e ela virou pó, ele foi lucro, porque ele tinha obrigação ali e aí ele não exerceu, porque ele recebeu antes, então foi um lucro. Então, Isso. quando ela não foi exercida, o que você vai ter que fazer? Você vai verificar se você teve lucro ou se você teve prejuízo. Se eu tive lucro, vai ser o valor total do que eu recebi, eu vou pagar sobre ele. E o prejuízo, eu vou lançar lá o prejuízo ali das opções que eu paguei por elas, tá? Isso. Cláudia, só para eu Agora, te complementar, esse cenário em que a sua opção não foi exercida, você recebeu pelo prêmio, ela virou pó, esse é o cenário do dividendo sintético, tá? Então, se você faz dividendo sintético, é esse aí que você deve ficar de olho. Prossiga, desculpa. isso, pode continuar, bom que você me ajuda aqui. Eu estou falando de tributação, você pode me corrigindo aqui também. As opções que não chegaram no vencimento. Então, as opções que não chegaram no vencimento, eu vou colocar 2 exemplos aqui, tá? Então, vamos pôr aqui um cenário 1, que é o exemplo 1. Vamos supor que você comprou 1.000 opções por R$ 1, tá? Então, se você comprou aqui as 1.000 opções, aqui você é o titular, tá vendo? Ó, eu comprei, né? Ali, ó, as opções. E depois de alguns dias, você foi e vendeu essas opções por R$ 1,20. Olha que eu comprei por 1 e vendi por R$ 1,20. O que aconteceu aqui? Eu tive um lucro. Eu comprei 1.000 ações por 1.000 opções por 1.000 e vendi essas 1.000 opções depois por R$ 1,20, 1.200. Então, o meu lucro foi 1.200 do valor que eu vendi, menos o valor que eu comprei, que foi R$ 200. Aqui eu vou aplicar o imposto. Se essa operação ocorreu em dias distintos, né, você vai pagar o imposto de 15%. Como eu coloquei aqui, depois de alguns dias, eu estou considerando que foram em dias diferentes. Se fosse no mesmo dia, seria considerado day trade, aí pagaria 20% de imposto. Então, nesse caso aqui, eu vou pagar R$ 30 aqui em cima do que eu tive aqui de lucro, que foi os R$ 200. No outro exemplo, eu estou colocando aqui que você vendeu 1.000 opções por R$ 1 no total de R$ 1.000, tá? Depois de alguns dias, você foi lá e recomprou essas opções por 50 centavos, R$ 500, tá?
Então, o que vai ser meu lucro? Meu lucro é sempre a minha venda menos a minha compra. Se eu vendi aqui 1.000 e recomprei 500, o meu lucro vai ser os 1.000 menos a minha recompra aqui de 500, eu tive um lucro de 500. Também estou considerando que foram em dias distintos, o imposto vai ser 15% sobre esses 500 e eu vou pagar R$ 75 de imposto, tá? Então, acho que está saindo um som aqui, não está saindo para você? Está dando eco? Sou eu, Deu eco será? aí para você? Não sei, acho que deu um eco aqui. Deixa eu ver se foi meu telefone aqui, que deixa eu pôr ele no silencioso aqui, que acho que foi no meu celular que saiu o som. E tá saindo aqui ainda. Ah, então é o seu aí. É o meu aqui Será que é o mesmo. YouTube? Deve estar aberto no YouTube. Deixa eu aqui ver. Eu vou Não tem desligar pressa. ele aqui. Quem sabe faz ao vivo, não tem problema nenhum. Deixa eu ir respondendo uma perguntinha aqui. Ah, o Glau, Aproveita. deixa eu aproveitar. Glauber Lúcio, Paulinho, me ajuda aí para colocar na tela, por favor. Se eu comprei ações de uma corretora e depois transferi as ações para outra corretora, eu declaro a corretora de compra ou a que eu estava em 31/12? No meu entendimento, é do dia 31/12. A Receita quer saber fluxo, ela quer saber onde é que você estava em 31/12 de 23 versus onde você virou o ano em 31/12 de 2024. Estou correta, Clau? Perfeito, perfeito. Isso Pode ser que, mesmo. pode ser que tenha algum documento para você coletar, Glauber, na corretora que você tinha a conta anteriormente, mas o que vale é o, como a gente já disse aqui, é o documento do escriturador. Então, dá para você fazer todo o seu imposto de renda 100% baseado no que você tiver de documentos do escriturador, se você não tiver os documentos da corretora anterior. Eu acho difícil isso acontecer, Glauber, até porque na nova corretora que você operou, você vai ter tudo descrito direitinho, se você é diligente, obviamente, os seus preços médios, todos os seus custos, tá? Se você não tiver, e se você for assinante do app EGF, isso te ajuda muito. Se você tiver a sua carteira importada lá, independe de qual corretora você operou, tá? Se você fez movimento de uma corretora ou outra. Se a sua carteira tá lá, a gente puxa todos os dados da B3. Então, é indiferente, então é sempre bom ter a sua carteira registrada direitinho no app do AGF, que vai te ajudar bastante no seu controle de preço médio e também na nossa aba de imposto de renda lá, para você fazer a conferência com os documentos oficiais. Tá bom? Tá Deu certíssimo isso. certo aí? Deu certinho. Era o meu, acho que entrou aqui no meu, No no meu YouTube. celular. Às vezes a Siri é E meio deu maluca, às eco. vezes ela ouve algumas coisas aqui e sai E ela, falando. ela vai. Mas voltando aqui na Voltando. tela, vou voltar a compartilhar ela aqui. As opções que não chegaram no vencimento, então são esses cenários. Então, eu comprei e depois de alguns dias eu fui lá e vendi, eu vendi e depois de alguns dias eu fui lá e recomprei. Então, eu estou ali vendendo a opção ou recomprando a opção. Então, ela não estou deixando ela chegar no vencimento. Então, nesse cenário, eu tenho que calcular se eu tive o lucro ou se eu tive prejuízo nessas operações aqui, tá? E agora eu vou falar o cenário das opções que foram exercidas, que elas chegaram, elas tiveram o início e o final completinho. Então, elas chegaram lá no final. Então, aqui eu tenho vários cenários. Eu tenho o cenário das opções que foram exercidas da CAL, que é a opção de compra, e das opções que foram exercidas da put, que é a opção de venda. E nesse cenário, eu vou fazer também a tributação do titular da CAL e do lançador da CAL. Então, vamos supor aqui que eu sou um titular da CAL. Então, se eu sou um titular da CAL, eu tenho o direito de compra. Então, eu comprei uma opção, né? E essa opção ela foi exercida. Então, o que aconteceu? Eu paguei lá no início R$ 1 nessa cal. Então, o meu preço médio da ação, eu tenho uma opção de compra, tá? Então, quando eu comprar essa ação, o valor vai somar um valor que eu paguei dessa ação, da cal, né? Que eu vou somar junto com a minha ação. Então, chegou no exercício, eu paguei lá que eu tinha o direito de compra, eu comprei aquela ação por R$ 15. E aí eu vou somar
o R$ 1 que eu paguei aqui. Então, meu preço médio, ele aumentou, ele passou a ser 16. Então, chegou no exercício, eu paguei 15 na ação e vendi a ação por 17. Como que ficaria essa operação para eu saber se eu tive lucro ou prejuízo? Então, se eu vendi ela por 17 depois e comprei por 16, porque aqui eu somei o R$ 1, o meu lucro foi de R$ 1. Aqui eu estou considerando uma só para exemplificar, tá? E lembrando também que aqui eu estou mostrando como que apura, mas a gente sabe que a gente tem que considerar todos os custos que acontecem ali, né? Custo de Claro. corretagem, emolumentos, quando a gente compra, a gente subtrai na venda. Aqui eu estou IR na mostrando o fonte. mecanismo. Isso, a gente está mostrando aqui o mecanismo de cálculo, mas a gente sabe que a gente tem que colocar todos esses custos na hora que a gente vai calcular. Então, aqui eu tive um lucro de R$ 1, em cima desse R$ 1, eu vou pagar 15%. Então, vou pagar 0,15 em cada opção que eu tive aqui de lucro, tá? Agora, eu sou o lançador da CAL. O lançador da CAL, lembrando aqui, ele é o contrário do titular da CAL. O titular da CAL, ele tem o direito de compra, o lançador da CAL, ele tem a obrigação de venda. Então, ele tem que vender. Então, quando ele vendeu, ele recebeu, então, ele foi o lançador, ele recebeu R$ 1 na CAL, né? Nesse exemplo aqui que eu estou colocando. No momento que ele recebeu e ele foi exercido, então ele tem a obrigação de vender, o meu preço médio da ação vai diminuir. Então, vamos lá. Ele foi exercido aqui, pus um exemplo aqui, que tinha um strike de R$ 18 e a ação que ele tinha, o preço médio era de 15. Então, se eu recebi, na verdade, R$ 1 dessa CAL, e o meu preço médio das ações que eu tinha era 15, ali eu vou diminuir esse preço médio para 14. Então, se eu fui exercido no strike de 18 aqui, o que eu vou fazer aqui para apurar? O meu lucro vai ser os R$ 18, porque eu tive a obrigação de vender, e menos o valor que eu comprei, que eu subtraí aqui, o que eu recebi da Cal, que do meu preço médio, eu tive um lucro de R$ 4. Em cima desses R$ 4, eu vou pagar o imposto, que nesse caso aqui vai ser de 60 centavos por ação, tá? Então, são vários cenários aqui, a gente acha que é complexo, mas eu deixei esse no mapa mental, porque depois vocês podem voltar a assistir esse vídeo aqui e olhando cada detalhezinho aqui para lembrar, tá? Como que faz. E no caso da put, a put é uma opção de venda. E também os dois cenários, do titular da put e o lançador da put. Então, se eu sou o titular da put, eu tenho o direito de vender. E o lançador, ele tem a obrigação de comprar. Então, a gente está falando de opções que foram exercidas. Nesse caso, se eu sou um titular da put, eu tenho o direito aqui de vender, tá? Eu tenho o direito de vender. Então, aqui ele pagou 50 centavos na put, o preço médio da ação vai aumentar. Vamos lá entender. Chegou lá no vencimento, ele teve que entregar as ações a R$ 17. O preço médio que ele tinha dessas ações na carteira dele era 15, só que nesse caso vai ser somado com 50 centavos aqui que ele pagou. Então, se ele entregou a 17 e o preço de compra a 15, então, nesse caso aqui, ele pagou 50 centavos, esse valor de 50 centavos vai ser somado com 15, então vai ser R$ 15,50 o meu novo preço médio. Aí aqui eu vou fazer o meu lucro. O meu lucro vai ser a venda de 17 menos o meu preço médio, que é os 15 mais os 50 centavos, o meu lucro foi de R$ 1,50. Em cima desse lucro, eu vou colocar o imposto de 15%, que vai ser 22 centavos nesse exemplo aqui que eu estou colocando. Então, para a gente entender os cenários, a gente tem que entender em qual posição que a gente está, para entender onde que o nosso preço médio ele aumenta ou onde o nosso preço médio diminui, para a gente poder estar calculando o lucro e apurando o imposto.
Lembrando, Agora, né, Cláudia, me corrija também se eu estiver errada, mas todas as operações com derivativos, com opções especificamente, não tem o limite de isenção de 20 mil, tá? não Então, temos a isenção. vendeu R$ 1.000, vai ter que apurar o imposto, tá? É um ônus. Isso. E o prejuízo, caso tenha o prejuízo, a gente tem que Também lançar, acumula. acumula na declaração. E E dá para usar agora, prejuízo acumulado aqui, né? e Se não não, for dá day para trade. aproveitar, e dá para aproveitar prejuízo acumulado de ações, dá para aqui em opções e vice-versa também. Só lembrando que a gente só pode compensar no mesmo mercado, ó, swing trade com swing trade, day trade com day trade, tá? Isso Então, se aí. aqui eu estou fazendo a operação de swing trade, né, eu vou só compensar com swing trade, mas eu posso compensar dentro desse mês eu tive um prejuízo com opções e tive, ó, com ações e tive lucro com opções. Eu posso compensar ali dentro do mesmo mês e se eu tenho um prejuízo acumulado, eu vou trazendo esse prejuízo e aqui eu vou apurando e vou colocando na declaração. A gente vai olhar ali na declaração como coloca e eu vou mostrando isso aqui para vocês. Agora, o último cenário aqui das opções é no caso de um lançador da put, né? Então, o lançador da put, no caso aqui, ele tem a obrigação, né? Aqui, como eu falei, ao contrário, o titular ele tem a opção de venda, o lançador da put ele tem a obrigação de compra. Então, ele, quando ele lançou essa put, ele recebeu R$ 1,50. Então, o preço médio dele vai diminuir. Vamos lá entender. Então, ele pagou R$ 15 na ação, mas ele tinha 1,50 na put, né? Então, ele recebeu 1,50 na put. Aqui ele tem a obrigação de compra. Então, nesse caso, o preço médio passou a ser 13,50, tá? Perfeito. Então, nesse exemplo aqui, o lucro, quando que vai acontecer esse lucro? Eu posso ter a obrigação de comprar e para mim foi vantajoso, eu ainda não vou apurar meu lucro porque eu não vendi, eu só vou ter lucro na minha venda. Se eu comprei essa opção aí e foi um cenário muito bom, eu quero deixá-la lá na minha carteira, eu só vou pagar esse imposto quando eu vender. Só que você tem que lembrar que você tem que recalcular o novo preço médio que você teve, porque aqui você pagou 15, mas você tinha recebido em 50, o seu novo preço médio passou a ser 13,50. Então, se aqui eu vendo ela por 15, eu vou ter um lucro aqui de 1,50 e vou pagar o imposto. Se eu não vendo, fico aí com ela 5 anos, 6 anos, 7 anos, eu só vou pagar lá quando eu vender essa ação, tá? Então, o mercado de opção praticamente é esse cenário aqui. A gente acha um pouco confuso, mas é porque são vários Vários cenários, formatos né? É, que a gente pode aqui e cada um pode estar de um lado, né? Você pode ser o lançador, você pode ser o titular, você pode estar na modalidade de call, na de put. Então, se você deixou chegar no vencimento, se você desarmou antes do prazo, se você deixou ela virar pó. Então, tem vários cenários aqui que aí, dependendo de cada um, do que aconteceu com você, que isso aí a gente tem que apurar dentro do mês também, porque esse lucro ele vence no mês subsequente, tá? O perfeito. prejuízo a gente anota para colocar na declaração. E É, aí, acontece muito também, Luiz, que chegou em 31/12, eu estava com opções ali na minha carteira. E aí, ela ainda tem vencimento, tá? Eu terminei 31/12 com opções na carteira. E o que acontece com essas opções? Eu tenho que declarar essas opções que estão na minha carteira. Além de eu declarar aqui, que a gente vai mostrar na declaração do imposto de renda, onde que a gente coloca essas informações, eu tenho que também declarar a posição que eu tenho dessas opções na carteira. Então, se eu sou um titular, eu tenho o direito, aqui, ó, eu tenho que declarar essas opções na aba Bens e Direitos, porque eu tenho o direito de comprar ou um direito de vender. Então, eu vou lá no grupo 4, código 4, e vou colocar as informações da quantidade que eu tinha, o código da opção, o vencimento, o preço médio, isso eu vou mostrar também ali dentro da declaração. Agora, se eu sou um lançador, eu tenho a obrigação de vender ou de comprar, eu vou ter que colocar na aba de dívidas e ônus reais.
Então, lá na aba de dívidas e ônus reais, eu vou colocar o código 16 e vou colocar as informações que eu tenho, 1.000 opções, o código, o vencimento, o preço médio que eu paguei dessas opções, o total e coloco onde que ela está custodiada. Então, para a gente voltar aqui mostrar na declaração, quer puxar uma pergunta aí primeiro, Luiz? Eu tenho uma pergunta, não está aqui no Então. escopo, mas é uma pergunta minha. Termo. O termo praticamente morreu. Para quem não sabe, termo é uma espécie de empréstimo, você se financia no mercado, então você compra uma ação a termo, você só paga no final do vencimento desse contrato mediante uma taxa, né? Termo também é dívidas e ônus, né? Você vai ter uma obrigação Isso. futura de pagar. Não que Uhum. eu tenha, mas só para É tirar isso uma aí. dúvida minha aqui. Vamos pegar essa aqui do unidade financeira, ele disse que já respondeu, mas ó, quando eu exerço uma opção, eu só faço a apuração de R quando eu vender a ação. Na verdade, o Cláudio, essa é uma dúvida muito comum, né? Se eu Uhum. vendi, se eu fiz uma operação de opções, por exemplo, amanhã tem vencimento de opções. Muito provavelmente você deve ter feito isso no mês passado. Então, em março, você foi lá e comprou ou vendeu, lançou ou é o titular de Uhum. uma call, por exemplo, de uma put. Vamos falar da put. O seu fato gerador só vai se desenrolar amanhã, que é no vencimento da opção, correto? Porque até Isso. este enquanto não vence a opção, você pode exercer ou ser exercido, né? Vender, Isso. desmontar essa operação ou vai virar pó. Então você só vai apurar no momento ou do vencimento da opção ou se no meio do caminho você recomprar como Desarmou. desarmou. É isso, né? Isso aí, verdade. Então, as pessoas se confundem muito, né? Se você vai, igual amanhã, só vai vencer se caso eu tiver lucro ou prejuízo, eu vou colocar dentro do mês agora, de abril, mas o vencimento de imposto é só no mês de maio. Mas eu tenho que fazer o cálculo aqui, porque ela venceu agora, no mês de abril, tá? Lembrando que a gente tem que fazer essas operações aí mês a mês, para não confundir. Mês Então, a mês, isso aí. deixa eu ver se tem alguém aqui com a questão de estão com posição de empréstimo de ativo. Pessoal, A vão mandando gente perguntas aqui pra gente, tá? Principalmente sobre derivativos. Tem bastante coisa aqui, Klaus, sobre BTC, sobre empréstimo de ações. empréstimo de ações, a gente volta nelas aí. A gente Vamos vai falar só daqui para a a pouco. gente puxar ali as opções na declaração, para a gente Vamos. continuar aqui na questão das opções. Então, o que é a declaração? É só a gente só vai colocar tudo que aconteceu durante o ano com a gente. Então, como eu falei aqui no caso das opções, a gente tem a aba de bens e direitos que a gente terminou aqui com as opções. Então, aqui eu vou no grupo 4, né? O código 4, vou colocar a discriminação. Eu gosto de colocar dessa forma, tá? Eu coloco a quantidade de opções, o código das opções, o vencimento daquela opção, o preço que eu paguei, aqui eu considero taxas, né? Então, eu estou colocando aqui, por exemplo, sem nada, totalizando, custodiado na corretora, negociadas em bolsa, eu vou colocar, sim, o código da negociação e a situação em 31/12/2024. Então, se eu terminei com ela na carteira, ou ela vai estar na aba de bem e direito, ou ela vai estar em dívidas e ônus reais. Em dívida e ônus reais, você vai colocar aqui no código 16 a quantidade de opções que você tinha ali em 31/12, com vencimento. Você vai colocar o vencimento, o preço médio, totalizando, custodiada na corretora e o CNPJ, tá? Agora, acabou essa parte do que eu tenho em posição ali de opções. Agora eu vou para o mês da mês declarar o que aconteceu comigo. Então, ela não tem isenção, então não adianta, eu não tenho lá que em lucro isento, em nada, eu só tenho que ir para essa aba de renda variável, operações comuns e day trade. Então, eu vou pegar o mês que aconteceu comigo e vou colocar aqui o que aconteceu. Então, se eu tive aqui no mercado de opções aqui, né? E aqui tem as opções em ações, ouro, fora da bolsa, outros, vamos colocar aqui em ações, tá? Então, se aqui eu tive um lucro aqui, e esse lucro foi de R$ 200, independente ali se eu
se eu desarmei ela e tive lucro ali, se ela virou pó e eu tive lucro, eu vou colocar aqui o valor que eu tive de lucro. E aí, ele vai me dar o imposto que eu tenho a pagar. Ele vai me dar o percentual aqui e o valor do imposto. Aqui eu tenho que lembrar de colocar, se caso eu tive imposto de renda retido na fonte, eu vou colocar. E aquilo que a gente falou, vamos supor que eu tive aqui um prejuízo em opções, em ações, no caso, né? Então, eu tive aqui um prejuízo de R$ 200. Nesse caso, eu não vou ter que pagar imposto, vai ser zero o meu imposto, porque eu estou compensando. Ou se eu tinha um prejuízo acumulado e eu estou trazendo para cá. Então, isso aqui é a apuração do mês todo. A gente faz a apuração de cada tipo de investimento que a gente tem. Eu tenho ações, eu tenho opções, eu tenho mercado a termo, eu calculo em separado, mas o imposto eu pago ele no mês subsequente numa guia única. E aí eu posso compensar aqui nas operações, né, na mesma operação, em vários mercados aqui, tá? E vou colocar. Então, eu tenho que ver o mês que aconteceu e lançar. É somente isso que vai na declaração. Então, a declaração, a gente só transcreve o que a gente apurou durante os meses. Então, o que é importante, que eu volto a falar aqui novamente, a gente tem que ter a organização mês a mês para estar colocando ali, apurando e anotando numa planilha se eu tive prejuízo, se eu tive lucro, eu vou pagar o imposto. E importante, vamos supor aqui que eu tive somente nesse mês aqui R$ 200 de lucro no mercado de opções, e aqui eu tive um imposto a pagar. E esse imposto a pagar aqui foi de R$ 30. Eu tenho que, agora na declaração, verificar minha guia paga e também informar que eu paguei, tá? Então, eu venho aqui e coloco o valor da guia que eu paguei. Vamos supor que eu fui um esquecidinho, que só agora, na hora da declaração, eu vi que eu tinha um imposto a pagar e não paguei. Aí eu vou lá, eu aconselho a pagar antes de transmitir, tá? A declaração. Você gera a guia, paga, só que aí você vai pagar com multas e juros, porque essa daqui, por exemplo, a gente está falando de fevereiro, ela venceu no último dia útil do mês de março. Aí a sua guia não foi de R$ 30, ela foi R$ 30 mais juros e multa. Mas na hora de informar aqui o imposto pago, eu coloco o valor principal, que é o valor do imposto mesmo, é 30, tá? Então, na declaração do imposto de renda, é praticamente isso que a gente tem. Então, não temos mais nada para fazer sobre as opções, é somente lá na aba de bens e direitos, na aba de dívidas e ônus reais, e aqui mês a mês, conforme o que aconteceu comigo dentro do cenário aí, mês a mês. Vamos voltar aqui para a tela. Maravilha. Voltando aqui para a tela, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui sobre opções. Eu acho que não, eu acho que vocês não estão fazendo opções, hein? O pessoal não está falando, Eu acho que não, vocês hein? estão, eu acho que vocês estão mais conservadores. Não, isso é bom, isso é bom. O Piragibe Nogueira está perguntando aqui da Auren versus AS. Piragibe, me desculpe aqui a indelicadeza, mas a gente fez uma aula 2, a aula passada. Tá sensacional. A Cláudia trouxe um material, assim, explicado nas minúcias. Eu aconselho você a assistir a aula 2, tá bom? Se mesmo assim você tiver dúvida, semana que vem a gente tem o nosso último aulão, que a gente vai concatenar tudo isso aqui que a gente falou nas três últimas aulas. Vamos preencher aqui junto com vocês uma declaração, vamos abrir tudo aqui direitinho e volta aqui semana que vem, então, se a sua dúvida não tiver respondida, tá bom? Porque foi um material bem completo, é um tema extenso com alguns cenários, Vamos para essa parte de aluguel, Clau? O pessoal está com bastante dúvida aqui. Eu estou vendo o William aqui, ele colocou aqui uma pergunta que é uma dúvida geral. Quando aparece no relatório da B3, posição empréstimo de ativo, como declarar? Ações que passaram de um ano para o outro emprestado precisa sair da aba de bens e direito? William, vamos lá. Você tem um apartamento, tá? E você alugou esse apartamento. O apartamento é teu, na aba de bens e direitos vai estar lá o seu apartamento. Ele só estava alugado. A B3, ela está te sinalizando que aquele ativo seu estava alugado. Mas na aba de bens e direitos, você vai colocar
sua custódia, o que você tinha, o preço que você pagou por aqueles ativos, o que vai mudar no caso do aluguel de ações? Vai ser os dividendos, os juros sobre o capital próprio que você recebeu em forma de reembolso, que você vai declarar na declaração do imposto de renda de outra forma, em forma de reembolso, e o aluguel, que foi o rendimento desse empréstimo que você fez, tá? Mas o ativo é teu, você só alugou. Então, na aba de bens e direitos, a pessoa fica com muita dúvida. Ah, eu não vou colocar aqui porque ela estava alugada, não era minha. Não, é sua, você alugou. Lembra do imóvel. O imóvel é teu, você alugou, você está recebendo aluguel dele, mas ele é teu, ele está lá, É isso tá? aí. Isso até porque você continua tendo direitos sobre essas ações, elas continuam sendo suas, né? Isso. É só a forma de declarar realmente os proventos. E eu acho que inclusive tinha uma pergunta dessa por aqui, deixa eu ver, acho que não, mas é uma dúvida, Clau. Como que a gente faz para lançar isso? Coloca no CNPJ da B3? Onde que, primeiro de tudo, onde é que a gente pega esse informe? É no portal do investidor da B3, né? No portal do investidor da B3, a gente tem o relatório consolidado, que aula passada eu até mostrei, ou passada ou a primeira, se eu não me engano, mas a aula que vem a gente pode voltar e mostrar novamente. Ali dentro da B3 tem vários relatórios ali que a gente consegue puxar as ações que estavam alugadas e o valor de reembolso que a gente teve. Porque na hora que a gente puxa os informes do banco escriturador, essas ações que estavam alugadas, ali não aparece nada, você não recebeu nada. Vamos supor que você tem. Aí a pessoa fala assim: eu não estou conseguindo baixar o informe do banco escriturador, mas as suas ações estavam todas alugadas, então não teve ali nenhum rendimento. Você recebeu esse rendimento em forma de reembolso. Então, quem te pagou foi a B3. Então, você vai ter que colocar o CNPJ da B3. Eu vou compartilhar a tela aqui só para tirar essa dúvida do pessoal. Boa. Aqui aonde que a gente mostra é nessa aba aqui, ó. Então, Essa eu dúvida é vou. boa. Então, quer dizer, se as suas ações passaram algum tempo alugadas e você recebeu o dividendo dessas ações nesse período, elas não vão constar como dividendo no documento do escriturador, é isso? Elas vão constar como um Não, reembolso. Então, você tem que somar, é isso? isso. Na verdade, nos informes do Banco Escriturador, não foi ele que te pagou, tá? Ele pagou. Eu vou dar um exemplo assim para desenhar assim a operação. É, a companhia pagou para o tomador e a B3 foi lá, pegou esse dinheiro e reembolsou você. Então, ela fez essa operação. Então, esse dinheiro, esse valor aqui, quem pagou para você foi a B3. Então, por isso que você tem que declarar que ele não vem nos informes do Banco Escriturador, tá? Então, durante o ano, quando a companhia pagou os dividendos, as suas ações estavam alugadas, você vai olhar no informe do Banco Escriturador, não vai ter nada. Por isso que é importante a gente estar com todo o material, tanto da B3 quanto o informe do Banco Escriturador, para a gente entender o que aconteceu. E nesse informe da B3, ela vem lá o valor que foi reembolsado e você coloca esse reembolso aqui em lucro isento em outros e é todo somatório de juros sobre capital próprio, dividendos, ele vem tudo somado, ele vem ali por companhia, mas ele dá o somatório total. E aqui a fonte pagadora, quem te pagou foi a B3. Então, esse JCP e esses dividendos, quando elas estavam alugadas, a B3 te reembolsou. E também você recebeu o aluguel desses dividendos de JCP, dessas ações que estavam alugadas, né? Então, você vem em rendimento sujeito à tributação exclusiva, porque ela coloca que isso daí é uma aplicação financeira. Então, você vai colocar o CNPJ da B3 e o valor que você recebeu, conforme eu falo sempre, tá? Conforme o informe de rendimento da B3. Ela te dá um informe de rendimento do aluguel, do que ela pagou. Esquece do reembolso, isso aqui é do rendimento do seu aluguel. E aí as pessoas ficam sempre na dúvida, mas teve uma parte que foi para a corretora, uma parte que eu paguei de imposto, mas você vai informar conforme a B3 informou para a Receita Federal.
É o valor que Maravilha. está E lá, tudo somado numa tá? linha, né? Tudo Independentemente numa de. linha. Uhum. Ótimo. Então, se você Lá na alugou B3 ele vem tudo vem tudo somadinho. consolidado, né? Então, você alugou o Uhum. Banco do Brasil, o BB Seguridade, você não vai precisar discriminar. Como é uma única fonte pagadora que é a B3, um só CNPJ, você já coloca a somatória dos seus rendimentos. Deixa eu tirar uma dúvida também, que aqui é minha. Esse informe da B3, ele já te dá esse valor líquido, porque assim, no Dá. processo, só para explicar para o pessoal, quando você aluga suas ações, funciona assim. Quando você recebe esse rendimento, isso já vem líquido na sua conta. Primeiro a corretora abocanha a comissão dela, depois abocanha o imposto de Eu renda. vou tirar até a tela aqui, peraí. Tá. Primeiro sai a comissão da corretora, aí sai o imposto de renda e aí fica o líquido para você. Então, o que a B3 informa, você não precisa fazer o cálculo. Meu Deus, mas teve comissão da corretora, teve o imposto de renda na fonte. Já vem líquido, então. É Já só vem ali. tirar da B3 Uhum. e colocar na E declaração. colocar. Igualzinho tá lá, ela já vem mostrando, também na aula que vem. Eu acho que na primeira aula a gente mostrou esse informe, tá? Mas a gente traz de novo na próxima aula que a gente vai estar aqui fechando a declaração. Aí a gente vai colocar o que vocês pedirem aqui na declaração para colocar. E aí a gente mostra onde tira novamente esses informes, aonde coloca, aonde declara. Agora a gente vai preencher. Agora vocês já sabem todos os eventos corporativos, já sabem declarar a opção, já sabem apurar ali o imposto das opções, e aí agora a gente vai tirar a dúvida do preenchimento da declaração. E Aí é aonde que só vai partir para o colocar, abraço. e aí só entregar e mandar para o leão. Legal. Ó, o Supiragibe está perguntando de novo onde lançar os. Vamos recapitular isso aí, Cláudio, porque eu acho que para ficar Uhum, bem fixado aqui, se você puder colocar na tela de novo para mim, Piragibe, vamos lá. tá. Onde lançar os valores recebidos pelo aluguel das ações e Ó, onde obter o informe dos valores recebidos pelo aluguel. Vamos recapitular isso aqui então. tá. Aqui é o rendimento sujeito à tributação exclusiva definitiva. Do aluguel, o rendimento do aluguel, eu vou entrar aqui, vou abrir um novo, aí ele vai abrir essa aba aqui, eu vou colocar rendimento de aplicação financeira, vou colocar o CNPJ da fonte pagadora, que vai ser o da B3, e o valor que está no informe. Aonde eu tiro esse informe? Esse informe eu tiro no site da B3, tá? No canal do investidor. E lá dentro dos relatórios tem o informe da B3. Então, ela vai te dar o informe, você vai baixar ele em PDF e você vai declarar igualzinho que está lá, tá? Então, é lá que você pega. O reembolso, que é esse daqui, é dentro do relatório consolidado da B3. Ele não vem nos informes. O reembolso você vai tirar no relatório consolidado e vai colocar aqui, tá? O reembolso também vem a somatória, né? Ele vem discriminado por companhia, tá? Hum, Que você estava alugado, mas ele te dá o somatório. Então, vamos supor lá que eu tive reembolso de Banco do Brasil R$ 2.000, eu tive bom, fala uma outra aí, vamos, para não ficar Caixa indicando ações. Seguridade, Caixa Selic. Seguridade, isso. Vou colocar ali o somatório vem discriminar de cada um, mas no final vem o total, que é o que eu vou copiar e colocar aqui. Ela Então, muito tem simples, tanto só em somar. Excel, isso, tanto em Excel quanto PDF, tá? No Excel ela já mostra direitinho ali, aba a aba, mas o PDF também, ele vem tudo separadinho para como que a gente coloca aqui. Na aula que vem a gente traz novamente esse PDF, mas se você olhar a aula 1, na aula 1 a gente tem isso mostrando também lá tirando onde que tá, mas a gente volta na aula que Isso. vem também Viu? mostrando ali onde tirar. Viu, Paulo Henrique? Volta na aula 1 depois. A Cláudia mostrou. Semana que vem a gente Foi pode trazer voltando de aqui novo. para a tela aqui. Semana que vem a gente pode trazer novamente, mas volta lá na aula 1. A Cláudia mostrou também um material bem completo. Você consegue baixar em Excel. E aí são várias abas. Então tem sua posição,
tem o reembolso, né? Tem também os rendimentos com aluguel. Então lá você Isso. vai conseguir checar direitinho se teve algum, porque pode ser que não tenha tido nenhum reembolso também no período, né? Pode ser que no É, momento em que você recebeu os dividendos não estava alugada, tá, Paulo? Então tem que prestar bastante atenção nisso, né, Cláudio? eu só não consigo mostrar aqui agora porque eu tenho que entrar com o meu CPF, com a minha senha, para poder Claro, abrir claro. ali, aí a gente não consegue. Mas na aula passada a gente tirou ali os prints das telas e tá bem explicadinho e mostrando ali para vocês, tá? Boa. Mas ali dentro, a B3, ela está facilitando bastante a nossa informação ali também. Facilitando muito, é verdade. O Murilo está perguntando sobre o reembolso creditado e não pago. Vem no consolidado da B3, como faz? Não, não. É o que a gente fala. O banco escriturador é o informe mais importante, porque ele vai informar porque ele não é reembolso creditado e não pago, tá? Então, nesse caso, as suas ações estavam alugadas ali. Então, você não vai ter nos informes de rendimento lá da companhia isso. E a B3, ela não traz o creditado e não pago. Então, você não vai ter que informar ali na parte. Porque, assim, a gente que é contador, então vamos lá, Luísa que é contadora também. Então, a gente chama de partidas dobradas. Então, quando eu tenho aqui, de um lado, um recebimento, eu tenho que mostrar a origem do meu dinheiro e o meu aumento do meu patrimônio. Por que, que a gente joga esse juros sobre capital próprio creditado e não pago? Porque a companhia informou para a Receita Federal que creditou um valor para você e não pagou, mas ela já informou lá dentro do campo rendimento sujeito à tributação exclusiva. Já Em está provisionado, contrapartida, né? você não tem a outra ponta, que é o valor caindo na sua conta corrente, na conta da corretora, e você fez alguma coisa. Vai chegar no ano seguinte, você vai ter esse valor lá e você não tem a origem do dinheiro. Por isso que você vai deixar lá na parte lá da declaração do imposto de renda que você tem um direito de receber, porque ela já informou que creditou para você, tá? Mas como ela está em forma de reembolso, a B3, ela informa para a Receita Federal como um rendimento isento. Então, você já está declarando lá o valor que realmente caiu na tua conta, tá? Maravilha. Vamos aqui para a pergunta da Marta, então. O total de reembolso de ações é o somatório de todos os meses ou só a informação de dezembro? Não, é o somatório de tudo que aconteceu com você durante o ano, tá? A posição em 31/12 é só na aba de bens e direitos. É a posição, a minha conta corrente. O que eu tinha de saldo na conta corrente 31/12? 31/12, o que eu tinha de bens? Eu tinha um carro, eu tinha uma moto, eu tinha uma casa, eu tinha as ações. Eu vou ali colocar a fotografia do que eu tinha em 31/12. O que eu recebi de dinheiro, aí eu vou estar mostrando a origem para esse patrimônio que eu fiquei ali em 31/12. Então, eu recebi mês a mês de dividendos, juros sobre capital próprio, eu vou informar ali o total que eu recebi no ano, tá? Aí é o somatório do ano. Maravilha, Cláudia. Tem alguma pergunta aí que te chamou a atenção, que você acha que vale a pena responder? Vamos responder essa da Isabela lá do começo. A gente chegou a responder? Acho que não, né? Da Acho que Clabin? não. Recebi algumas Clabin 11 e 4, e está escrito que cada ação foi 2,84, independente da ação, mas como cada unit contém uma ON e 4 PN, cada unit seria 2,85 mesmo, ou 14,24. Aqui são 5, né, que a gente tem. Então, você vai multiplicar por 5, Isso. Eu tá? entendi que talvez ela tenha a Clabin 11 e 4. Aí é diferente. É... É, Foi o que eu entendi. Ô, Isa, se você explica tiver aí isso. com a gente, se você tiver aí com a gente ainda, dá uma explicada, mas isso muda um pouquinho o cenário, né? Você recebeu É, bonificações pela Clabin 11 e pela Clabin 4. Na Clabin 4, o preço é 2,84. Então, foi bonificada, 2,84 que você vai colocar para o seu controle para preço médio. No caso da Clabin 11,
uma Klabin 11 é um combo, né, pessoal? Então é difícil às vezes explicar Isso. a Unity, mas pensa na Unity como combo da balada, da época que vocês iam na balada, e você pede a vodka com Red Bull. Você tem que somar tudo, tá? Isso. Então na Klabin 11 você vai fazer a quantidade de ações que foi bonificadas, você vai pegar o 2,84 e aí sim multiplicar por 5. Cada Klabin 11 tem 4 PNs e uma ON. Então basta você multiplicar por 2,84, que vai dar aí, eu não fiz a conta aqui, mas acredito que a Isabela fez, deve dar Mas aí os 14,24, tá mas bom? se ela está ali com a Deixa eu ver. Klabin 11 e Klabin 4, aí ela tem que fazer esse cálculo para Klabin 11 e o cálculo da Klabin 4, Isso tá? aí, Ah, separadamente, tá bom? isso, perfeito. O pessoal É está com muita isso. dúvida, eles estão alugando as ações mesmo, hein? Vocês estão alugando O as pessoal sem não dó, hein? Tá e não certo. e não estão fazendo opções, porque a de opções aqui vai chegar para a aula que vem, que eles vão assistir depois esse vídeo e vão É isso chegar com mesmo. dúvida para a aula que vem. É Mas isso mesmo. esse mapa mental ali, ele está bem detalhado, dá para fazer print ali na tela para copiar ali e vai fazendo o rascunhozinho e fazendo os cálculos para colocar na declaração. É isso. O pessoal não está acostumado com as nossas lives de quarta, então a grande maioria está assistindo esse tema depois para anotar para a aula. E vocês fazem Uhum. bem, né? E hoje eu sei também, viu, Cláudio, tá rolando São Paulo e Botafogo. Então é uma Hum. concorrência dura, né? Olha, eu sou Difícil. mineira, mas eu sou Botafogo, tá? Você é Botafogo? Sou Eu sou Botafogo. São Paulina, olha só, Aí, ó. sem querer a gente tem uma disputa aqui. Eu nem sei Então quanto nós é que estamos tá, disputando hoje. nem sei quanto é que tá o placar, mas enfim, né? Nosso time é o dividendo, não tem problema É isso nenhum. aí. Pessoal, é isso. Se não tiver perguntas, antes, já falei aqui do AGF, pessoal. O AGF simplifica a sua vida. Baixe o app, coloca a sua carteira lá direitinho. Você consegue fazer isso via importação direta da B3. Põe na tela aí para mim, Paulinho, por gentileza. Aí, 2-1. Paulinho já tá me avisando. Ah, dois por a isso tá um, Cláudio. ganhando hoje. Aí, ó. Botafogo, ó. Não vale. Olá, Ainda olá, tá no olá. primeiro tempo? Eu não sei, acho que não. Começou 6 e Ainda pouco, não tem sei. chance. Ainda tem Olha. chance, ainda tem chance. Ó, então, se você é São Paulino, se você é botafoguense, coloca aí na tela pra gente, por gentileza, Paulinho, se você tiver o QR Code, independentemente do seu time aí, se o seu time de coração for dividendos, para você fazer a sua declaração tranquilo. A gente tem ainda aí praticamente 4 semanas, 6 semanas para você fazer a sua declaração tranquilamente. Baixa o app do AGF, importa a sua carteira, deixa lá tudo bonitinho, tira um tempinho para você se organizar, que lá na nossa aba também de imposto de renda, pessoal, isso vai ser um ótimo documento para você conferir se está tudo certo, se você não esqueceu de nada, tirar a prova dos 9 ali, se você esqueceu algum aluguel, algum juro sobre capital, algum dividendo, suas posições, tudo direitinho, e já facilita muito porque vem bem no formato da declaração. Então vai te ajudar, inclusive, a como você colocar cada um dos valores nas abas corretas, nos números corretos, sem preocupação. Então já faça isso agora. Escaneie o QR Code que está aí na tela, está do lado da cabeça ali da Cláudia, e faça parte aí da comunidade da família AGF lá no app. Lembrando que essa live é o tipo de conteúdo que a gente oferece lá dentro para os nossos assinantes. De novo, como é um assunto super importante aí de estar prestando um serviço público aqui para Isso vocês aí. domarem o leão. Então a gente resolveu abrir essas lives para vocês, mas amanhã tem pregão AGF, o pregão que costumava ser aberto, hoje é exclusivamente para os nossos assinantes. Então amanhã, quinta-feira, nós estaremos ao vivo às 18 horas. Amanhã, inclusive, é o meu dia, estarei lá. Então, espero receber todos vocês por lá, fazerem parte do nosso ecossistema, tá bom? Clau, Isso é aí. isso. Obrigada por É, mais essa aula, viu? mais Um essa baita aula. aulão. Isso, e semana que vem a gente vai fechar a declaração como um todo, mostrando e tirando as dúvidas. Aí, quem tiver aqui ao vivo, a gente vai conseguir tirar a dúvida de você. Então, aproveita, assistam a aula 1, a aula 2, a aula 3 de hoje, monta a declaração, vê ali onde ficou a dúvida, vem para a aula que a gente vai tirar a dúvida de vocês aqui ao vivo e mostrar onde que está faltando aí preencher um dado aí que você não conseguiu achar.
Tá bom? Obrigada aí por todos é aí isso aí. presentes. E vamos torcer Obrigada para o por Botafogo todos. fazer um aí, pelo menos para empatar. Vamos torcer, vai. Eu vou te dar essa colher de chá. Eu vou perder o assinante, mas eu não vou perder a piada. Reginaldo, você que é palmeirense, não tem mundial, mas pode ter dividendo, meu amigo. Baixa o app do AGF aí, tá bom? Brincadeiras à parte aí para vocês, pessoal. Muito boa noite, bom Boa descanso. E noite. semana que vem, última oportunidade de você tirar as suas dúvidas. Manda esse intensivão para todos os seus amigos, aquele seu amigo que te enche o saco para te ajudar com o imposto de renda. Manda essa live para ele, curte, compartilha e faça parte do app AGF. Cláudio, obrigada. Boa noite, Paulinho. Boa noite, Boa pessoal. noite. Bom descanso.